Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e sejam bem-vindos ao último vídeo do nosso Junho Todo Dia. E para encerrar aqui com chave de ouro, eu tô trazendo mais uma receita, tá? Já que no primeiro vídeo foi com receita e para encerrar vai ser com receita também. É uma esfirra de carne, tá? A receita da massa é tão fácil, mas tão fácil que você não vai se arrepender de assistir até o final. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá? Então vamos começar. E os ingredientes da massa também são tão fáceis, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar, aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, tá? Mas você vai usar até menos, dependendo da sua farinha de trigo. E aqui um pacotinho de fermento biológico seco, aqueles pacotinhos de 10 gramas, tá? Aqui eu tenho 300 ml de leite morno. Ele tem que estar morno, tá? Não é para ele estar quente. E sal a gosto. Eu gosto de colocar uma colher de sal, tá? Aqui eu tenho 100 ml de óleo normal mesmo, e 200 ml de água morna também. Tá, para começar vamos despejando todos os líquidos aqui na bacia, né, onde você vai preparar a massa. E também já vai acrescentando o açúcar. E aí é só acrescentar esse fermento em pó biológico seco, tá? Aquele que é especial para pães e outras massas, tá? Não vai precisar bater muito, é só mexer para misturar mesmo, tá? Aqui no vídeo eu vou dar uma pequena acelerada, então vai dar a impressão de que eu estou batendo com força, mas não, é só da edição do vídeo mesmo. Ah, e não esqueça de acrescentar a colher de sopa de sal, tá? Mas aí, como eu falei nos ingredientes, esse sal ele é a gosto. Eu coloco aqui uma colher de sopa, mas tem gente que coloca mais, tá? Ou tem gente que coloca menos. E aos poucos vai acrescentando a farinha de trigo. Tem que ser aos poucos, porque você vai precisar ver se a massa está ficando pesada ou não. E também não vai, dependendo da sua marca de trigo que você vai usar, não chega a usar todo 1 quilo, tá? Porque você vai precisar também de um pouco do trigo para colocar na forma e também para colocar sobre a mesa ou a bancada para poder sovar a massa depois. Aí, conforme vai colocando o trigo, você vai sentindo a necessidade de colocar aquele restante da água que eu falei logo no início do vídeo. E aí você já vê que a massa já começa a ficar pesada, né? Então acrescenta aquela água morna, tá? E vai mexendo e acrescentando mais trigo, até ela chegar nesse ponto assim, que ela não é tão pegajosa, mas também ela não tá tão seca. E aí você pega um pouco do trigo e já coloca sobre a sua mesa e já vai se preparando para sovar a massa, tá? Vai sovar por aproximadamente de 5 a 10 minutos. Depois que sovou a massa, você vai retirar aproximadamente 50 gramas, ou então conforme o tamanho que você queira, tá? Assim, tira um pouco da massa e faça umas bolinhas. E vai colocar sobre uma forma ou uma outra superfície que esteja com farinha, tá? É só para poder ela ficar ali descansando. E depois que você fizer todas as bolinhas, coloca para descansar por aproximadamente 40 minutos. E cubra com um guardanapo. Você pode colocar essa massa para descansar, pode ser dentro de um forno, tá? Só tem que estar desligado o forno, porque ela ainda não vai assar.
Depois dos 40 minutos, você pode reparar que a massa já dobrou de tamanho. Então, já está na hora de abrir a massa e rechear. Então, coloca-se de novo a farinha de trigo sobre a mesa e com o rolo já pode começar a abrir as esfirras, tá? Não é obrigatório ter um rolo, você pode usar até uma garrafa para fazer isso, ou então até as próprias mãos. Mas usando um rolo vai ficar mais lisinho, vai ficar de uma maneira mais uniforme, né? Então, com a massa aberta, já chegou a hora de colocar o recheio. Esse meu recheio eu fiz apenas com a carne moída e os temperos a gosto. Coloquei meia cebola, um dente de alho, pimenta do reino e sal, tá? E refoguei a carne com óleo. Mas você pode também preferir, caso você queira, colocar a carne crua. Eu já não gosto, eu prefiro colocar a carne refogada. Bem, e chegou a hora de fechar a esfirra. Vou pegando aqui duas laterais, né? Apesar de ser um círculo, eu vou pegar duas laterais daqui da massa aberta e vou encontrar com mais a terceira lateral e assim eu vou fechando até ficar em formato de parecendo um triângulo. Aí eu vou passar essa mistura, que é apenas uma gema e 2 colheres de sopa de água, tá? Para poder ficar uma cozinha na parte de cima das esfirras. Então, coloquei as esfirras
na bandeja untada, enfarinhada e coloquei no forno pré-aquecido por 10 minutos, tá? Uma dica legal, se você tiver uma forma assim redonda, tá? E poder assar nessa forma é melhor ainda, porque elas ficam mais arrumadinhas, mais bonitinhas e pelo formato da própria esfirra vai poder ocupar os espaços melhor, né? Então, depois de aproximadamente 30 minutos assando em forno a 200 graus, as esfirras ficaram prontas, tá? Você pode reparar aqui como elas ficaram bem coradinhas e aqui está das outras formas. E essas aqui eu dedico a vocês, meus amigos queridos que ficaram aqui durante todo esse mês de junho, acompanhando esse canal, comentando, deixando o like. Muito obrigado àqueles que se inscreveram ou apenas assistiram o vídeo, mas deixaram like ou comentários, ou só apenas assistiram, tá? Olha só como ficou a esfirra aqui por dentro, tá bom? A massa ficou bem fofinha, tá? E aqui essa aqui ainda tá super quente, acabou de sair do forno, chega ainda tá saindo a fumaça. Gente, façam, tá? Isso vale muito a pena. Você pode até vender, se você começar a se aperfeiçoar aí na arte dos salgados, tá bom? Muito obrigada a quem assistiu ao vídeo até aqui. E o nosso Junho Todo Dia acabou. E o canal vai voltar à sua programação normal de 3 postagens por semana, tá? E amanhã começa 1º de julho. E já temos a postagem do 1º de julho, tá? Vocês pensavam que iam se livrar de mim? Não se livraram? Não, amanhã eu tô por aqui de novo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijão e tchau, tchau.